Olá pessoal, estamos com o nosso 12º episódio do nosso programa Nasci de Novo e hoje nós estamos com a Sabrina. Ela faz faculdade, está cursando fisioterapia, ela faz parte aqui de vários ministérios na igreja, né? Do Grude, na mídia aqui do Bela Vista, no Louvor, dona de uma voz incrível. Ela também faz parte da turma do TEL, né? Coordenadora também da turma do TEL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É um grande prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Fico feliz de estar aqui essa noite, né? Falando com vocês e contando aí um pouquinho do que da minha trajetória um pouquinho com Cristo. Jesus. Exatamente. Legal. Sabrina, quantos anos de convertida você tem? Tenho 21 anos de conversão. 21 anos de conversão. E de idade? Tô brincando. Não precisa perguntar. Né? Ok, né? 21 anos se eu não me engano, foi a mesma idade da sua mãe, né? Exato. De conversão, né? Exatamente. Ela converteu, te trouxe. Exatamente. Ela veio aqui. Não Sim. foge, não. Que legal. Nós temos aqui, né? Você faz parte de vários ministérios aqui dentro da igreja. Uma bênção. Parecendo eu, né? O pastor colocou, eu tô dentro. Qual o ministério, assim, que você mais se identifica? Olha, eu vejo que o louvor é algo que eu tenho desde criança, muito quando participava do culto, sempre me chamou muita atenção instrumentos, então eu tinha muita curiosidade. Então, uma facilidade com notas, saber que música que ia começar, que música que ia caminhar para outra. Mas também eu vejo muita questão de pessoas, relacionamento com pessoas. Então, a parte do grude, de estar junto com as meninas, conversando. A mídia também é muito gostoso também aprender, algo que eu gosto bastante também de computador, então caminho aí também junto. Mas também a parte do louvor e adoração ao Senhor, eu acho que isso é um que Mais se desperta. me desperta, assim, sabe? Não que todos são muito importantes pra casa do Senhor, né? Mas o louvor é o que me desperta bastante. Que legal. E você sempre teve esse desejo de cantar? Como é que foi o primeiro dia que quando chegou a oportunidade? Sempre tive, mas a minha vergonha e a minha timidez sempre tomam conta. Então, desde muito pequena eu vejo, acho que eu sempre tive esse desejo, esse anseio. Só que a minha vergonha eu deixava pra lá. Tem aí mais ou menos uns 6 anos de Ministério de Louvor já, que eu entrei. Eu comecei nos jovens, né, no Garra. Sim. E aí faz uns 2 anos agora que eu vim pra dentro, assim, junto aqui na igreja, né, no ministério, junto com a igreja, diretamente na igreja local, na unidade local. Sim. Então aí tem 6 anos já de caminhada de louvor. Legal. Então, lá no Garra, eu já te vi, né, cantando com os meninos do Garra lá. E foi mais difícil lá ou foi mais difícil aqui? Assim, não dificuldade, mas você teve que vencer a vergonha, né? Exato. Não que a vergonha ainda não seja vencida. Todo dia eu venço ela, né? Entendi. Mas eu vejo que no Garra foi um momento que eu sempre ali cantarolando junto com as meninas, perto ali no banheiro e tal. E sempre o pessoal sempre incentivando, sabe? Vai e busca, vai lá e faz o teste, né? E eu sempre falo, não é pra mim, sabe? Fugindo realmente do plano e do propósito de Deus. E aí eu busquei, eu falei assim, cheguei em casa e falei assim, olha, falaram já várias vezes, eu acho que eu vou tomar a iniciativa e eu vou atrás. Então eu fui ali naquele momento e aí eu marquei de fazer o teste do louvor. E aí eu falei, olha, tô com medo, mas eu tô aqui. E aí eu fiz o teste, foi onde que eu passei no teste, então desde então comecei a caminhar. Mas aqui também na igreja, nunca assim, falei assim, eu vou lá e falo pro pastor que eu quero participar. Não, sempre atrás ali.
mas quando também foi feito, já tinha um G-Unidade, e aí o pastor estava em busca de mais um G-Unidade, então juntou com os líderes, né, conversando, e ele falou assim, convida a Sabrina, quem sabe ela quer também participar. E aí foi onde levantaram o convite, e na hora eu falei assim, pode, eu entro, vamos junto, aí, cara, Claro. vamos juntos. Então foi aí que tudo começou, iniciei. Que bênção, né? O pastor sempre de olho nas de ovelhas. Sabrina, conta pra gente, nesses 21 anos de conversão, né? Aconteceu várias coisas. Sim. Uma vida. Existe algum momento que você passou de dificuldade, que você gostaria de compartilhar conosco, algum testemunho sobrenatural, em que você viu o agir de Deus? Sim, por mais que eu cresci dentro da igreja, eu tinha uma dificuldade muito com paternidade. E eu lembro que, se eu me engasgar, não tem problema. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar que Deus era meu pai. Eu orava, buscava, mas a palavra pai pra mim sempre foi muito difícil. Sim. Eu cresci com meu pai, né? Mas eu não via uma paternidade, não via Deus como meu pai, por conta que eu via Deus como se fosse meu pai terreno. Então, tudo que passava dentro de casa, eu descontava em Deus. Então, eu jogava pra Deus. Sim. E isso pra mim foi muito difícil. Mas eu lembro que com os meus 13 para 14 anos, acredito, os meus quase 15 ali, nessa faixa etária, eu estava um momento numa reunião de jovens, e eu lembro que eu falei tava em um momento falando sobre pai, e pra mim aquilo era muito difícil, era muito complicado, e aquilo, toda vez que tocava num assunto, falava de pai, Deus era seu pai, meu coração fechava. E ali eu lembro que foi um momento que teve um momento de apelo, e chamou o pessoal lá na frente, aquele que queria reconhecer Deus como seu pai. E eu fui. E eu lembro que eu chorava muito. Eu chorava muito, 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 muito. Porque eu vi que o amor verdadeiro do pai. E foi onde eu aprendi que o meu Deus não é o meu pai terreno. E sim, ele é meu pai que cuida, que me ama, que ensina, sim. Mas ele é um pai de amor. Ele não é um pai que te abandona, um pai que te deixa, larga sua casa, muito pelo contrário. Ele é um Deus que ama. E isso pra mim ainda até mexe muito, porque hoje eu tenho essa certeza de quem é Deus pra mim. E eu vejo o cuidado dele em tudo, desde quando era criança, porque ele nunca deixou faltar nada. Ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. A gente podia passar a dificuldade que for, mas Deus sempre ali presente. Eu falo que a minha mãe, ela ensinou muito isso pra nós, né? Ela perdeu o pai dela nova. Eu não perdi o meu pai tá vivo, tudo. Mas o amor da minha mãe e a busca dela, assim, todos os dias, pra nós, eu tenho certeza que até mesmo pros meus irmãos, é um marco. Então, a gente tem, assim, isso dentro de nós. Então, quando eu realmente reconheci Deus como meu pai, eu já não tacava mais a culpa, sabe, do meu pai terreno em Deus. Então, foi onde eu comecei a buscar mais o amor dele. Então, acho que esse é o meu momento, assim, que eu falo que foi um testemunho que até mesmo eu falo pra quem eu encontro, quem eu converso, porque eu falo que as pessoas chegam e já querem conversar e abre assim a vida delas sem mesmo me conhecer direito. E eu falo que por mais de tudo que eu passei na minha vida até chegar agora, né, com a idade que eu tenho, 24, o amor do pai, que a gente não tem que ver que o nosso pai terreno em cima das coisas que nós estamos vivendo, né? E ali, esse é um processo que eu vejo que Deus
sempre usa pra mim falar com as outras pessoas, assim, sabe? Do amor de Deus. Nunca cheguei a precisar a falar literalmente de Jesus diretamente, mas só da minha história de vida, Deus já fala por si só, né? Então isso, as pessoas já impactadas, já é constrangida no amor dele. Eu vejo. Glória a Deus. Porque quando os nossos pais passam por um... Eu também, né, minha mãe... Quando os nossos pais passam por um momento de difícil, né? Os filhos, eles ficam assistindo. Exato. E muitas vezes a gente acaba levando isso pra vida toda. Sim. Então eu acredito que foi um trauma, né? Que você passou e você não sabia o porquê que você passou por aquilo. Sim. Né? Graças a Deus, né? Sua mãe, como você mesmo disse, foi sempre forte, demonstrando amor, demonstrando tudo, sanando aquilo que faltava. E muitas vezes você não abriu o coração por ter esse segmento paterno, né? Exatamente. Deus é pai, mas talvez meu pai não foi assim, né? O que eu esperava ser. Sim. Né? A gente entende também que os adultos também têm os seus problemas, as suas dificuldades. Sim. Mas quando você é filho e tá lá atrás e enxerga tudo isso, às vezes a gente cresce com essa dor, com essa ferida aberta. E hoje essa ferida foi curada. Sim. A partir desse dia. Foi a partir desse dia que eu vejo que foi onde que realmente Deus curou o meu coração. E eu vejo que foi onde foi uma libertação, querendo ou não, pra ter o relacionamento mais aberto com o Senhor. E reconhecer Ele não só como meu Senhor, mas sim como meu Pai. Esse daria eu nascer de novo, né? Que bênção, né? Sabrina, como é que foi esse encontro com Jesus? Eu lembro que eu sempre participei das escolas bíblica, EBF, escola do departamento infantil à noite. E eu lembro que, eu acredito, eu estava com os meus 3 anos de idade, estava numa salinha, num culto infantil. Uau. E o que eu tenho bem fixo assim em mim é que eu estava numa aula, se eu não me engano, ainda até mesmo foi a Gláucia que estava dando a aula, e eu aceitei Jesus. Foi nesse momento que foi trabalhar, perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu tinha 3 anos de idade. Aquilo ferveu no meu coração e eu falei que eu queria. E eu tenho essa idade, na verdade, né? Porque a data específica eu não sei, mas eu tenho essa idade muito gravada em mim. E eu falo que criança, nós não devemos limitar ela, porque nós muitas vezes acha que criança não está entendendo nada que nós estamos falando, mas muito pelo contrário, eles aprendem muito e entendem muito. Então, eu vejo que Deus, ele quer usar as crianças, né? E ele busca, e basta nós nos desempenharmos e também ensinar. Então, foi através da vida da Gláucia, que sempre ali incentivando, morava de frente de casa, então ela dava CD, louvores pra gente aprender, escutar. E eu lembro, tenho isso muito fixo em mim, né? Que foi dentro de uma salinha com várias crianças e eu aceitei Jesus com 3 anos. Olha a importância, né? Mais uma vez, do Ministério Infantil. Sim. Que bênção. Sabrina, muito bom, né, escutar toda essa história, todo esse testemunho de vida, né? Mesmo jovem, tem uma história muito, muito bonita, muito grande, né, de vitória. Nessa sua jornada, existe algo que você gostaria de compartilhar que foi sobrenatural, assim? Algo bom que você... Algum testemunho que marcou, assim, positivamente a sua vida? Tenho. Eu lembro que... Acho que tava num culto e foi sobre a busca do Espírito Santo no orar em línguas. E eu sempre eu escutava, antes eu tinha um certo receio, um certo medo. E eu olhava assim, o que tá acontecendo, né? Essas pessoas meio doidas. Não sei, assim, né? Não entendia o que falava.
Mas eu lembro que com os meus, acho que uns 12 anos eu me batizei, e acho que por volta dos meus 13 anos eu tinha um anseio muito grande de falar em línguas. Uhum. E isso queimava muito também no meu coração. Muito, muito, muito. E uma vez, e aí chamou pra apelo, eu fui, e aí oraram, né? E aí eu comecei, e eu falei assim, eu quero ser batizada pelo Espírito Santo, eu quero, esse é o meu anseio. E eu fui batizada no Espírito Santo em orar em línguas. Ah. Então, hoje eu entendo e sei o que é orar em línguas, né? E a busca de quão importante é você orar, né? Falar a língua nativa, vamos dizer, mas também o orar em língua, porque isso é o seu espírito falando com o espírito com o Pai, e aquilo vai preenchendo e vai te ajudando para confundir a sua alma, para a sua alma não tomar conta da tua vida, né? Sim. Então esse foi algo assim que eu tenho marcante também, é a busca do Espírito Santo. Então foi quando eu realmente falei assim, não, eu quero, eu tenho esse anseio, esse é o meu desejo, eu vou buscar. E naquela de vai falando, você não sabe o que você tá falando, mas vai, porque é o seu espírito que tá falando, e o seu espírito vai começar a falar com o Pai. E aí foi onde que eu fui batizada no Tá. Espírito Santo. E como é que foi isso, esse dia? Você foi num culto? Como é que foi esse... Foi num culto. Nessa busca, né? Na busca, e foi um momento que teve o apelo, falando, né? Encorajando aqueles que queriam falar em língua, né? Orar em línguas, ou ser batizado realmente pelo Espírito Santo. E eu fui e eu busquei. Eu falei assim, eu vou, né? Com fé e convicção de que eu seria. Então foi onde eu busquei. Isso é lindo. Porque tem muitas pessoas que têm um receio disso, né? Sim. Mas na verdade está em nós. Exatamente. Então parte também de nós orar em línguas. Sim, sim. E é muito bom porque o próprio apóstolo Paulo diz que vai edifica nós. Exatamente. Mesmo. E essa busca, né, pelo Espírito Santo fortalece dia a dia, né? Sim. Você tem um devocional, como é que é a sua vida cristã? Sim, tem. Eu desde muito nova aprendi a fazer meditação, né? Com os meus 7 anos, quando eu comecei no TEL. E várias experiências com Deus através da leitura da Bíblia, né? Buscando realmente o que é o meditar, não só ler um texto corrido, mas sim você ler e você meditar aquilo, entrar na sua vida e ficar o dia inteiro você matutando, pensando naquilo que você leu. E isso faz muita diferença. Muitas vezes, nem sempre com um diário, mas um plano bíblico que tenho na Bíblia do celular, vou para trabalhar, eu acabo lendo, né, o que tá durante os dias. Então isso é uma busca, assim, que eu tenho bastante, sabe? Esse é o momento de buscar e querer mais, né? Porque é isso. Claro. O meditar é que você querer mais da presença do Senhor e entender mais também sobre a palavra, né? Não só o que você ouve, mas sim do que você busca também. Maravilha. Você praticamente nasceu, né, num lar cristão. E aceitou Jesus muito cedo e tal. Nesse seu percurso ali na escola, no ensino médio, provavelmente você deve ter se deparado com coisas do mundo. Sim. Né? Agora na faculdade. Como é que é pra você lidar com essas coisas do mundo? Você pensou já em uma festa? Com certeza você já foi, mas... né? Eu só pedi que a sua mãe não tá aqui. Como é que foi esse... lidar com o mundo, Sempre. sendo crente? Porque provavelmente você deve ter ouvido falar, né? Ah, você é crente e tal. Convites maliciosos, talvez. Olha, convite maliciosos, que eu me lembro, assim, eu nunca tive. Tipo né? assim, de festa, de nada. Eu sempre fui muito caseira. Então, eu sou zero. 0, 0, 0. Mas, assim, não que... Eu tive, sim, um momento de rebeldia, se for falar, né, em questão... Quando o processo da separação dos meus pais, pra mim, foi um processo, assim, muito dolorido,
porque eu não era tão aberta para conversar, para falar. Então, muitas vezes os escapes, né, tentava buscar algumas coisas, só que eu via que não era aquilo para me preencher. Então, o que me preenchia realmente era Deus. Mas assim, festa, convites de, sei lá, droga, essas coisas, balada. Nunca tive. Não, nunca tive. Graças a Deus, eu falo que isso também nunca foi um desejo do meu coração de conhecer. Um desejo de querer estar, né? De participar, de buscar ali, de balada, nada. Até hoje, mesmo assim, na faculdade, pra ter uma ideia, eu sou uma pessoa que não gosta, muitas vezes, de estar convívio, assim, desde criança, da mesma idade, assim, o tempo todo. Um pouco de amizade, um pouco até de mais velhos, muitas vezes, né? Mas, assim, é necessário você estar com alguém da tua idade também, porque você aprende muito. Mas nunca tive esse anseio, essa vontade, sabe, assim, de estar junto, não. De querer participar de tudo que o mundo oferece, que o mundo faz. Músicas. Olha, de música também, assim, escutava por conta do pessoal ali, mas não que eu queria que isso entrasse dentro de mim. Michael Jackson, Beyoncé. Não! Não mesmo! Brincadeira, pastor. Por mais que a minha família não sejam todos cristãos, nem nada, assim, festa de família a gente participa, tem, mas eu não deixo isso me inflamar, né, entrar dentro de mim. Então, é saber realmente apartar aquilo que é certo e o que é errado. Você tem o você entender o seu livre-arbítrio, tomar as decisões. Então, você... Às vezes até incomoda, né? Você tá num ambiente que tá tocando uma música diferente, você se incomoda, olha, vou embora. Sim. Tem coisas que a gente vê que não é o correto, né? Que são coisas que não te leva a nada. Que só vai te saciar aquele momento, mas não vai ter uma longa... Tipo, vai ser algo longo, né? Que vai duradouro, vamos dizer. Então... Existem alguns prazeres que são momentâneos. Momentâneos. E alguns que são eternos. Exatamente. E muitas vezes a gente se preocupa muito com o momento e não com a eternidade. Exato. Né? Se você tivesse que definir a sua mãe com uma frase. Que difícil. Eu vejo... O que vem na sua mente? Uma mulher guerreira. Batalhadora. Essa é a frase. Cheia de Deus. Exatamente. Assim, eu não sou uma pessoa de falar isso todo dia, externar. Sim. Mas essa é a frase. É batalhadora e guerreira. Que por mais que as lutas venham, as dificuldades venham, eu nunca vejo ela se rebaixar. Sempre ali caminhando e fazendo. Glória a Deus. Desculpa. Deus é bom. Obrigado, pessoal, por mais um episódio, né? Todos os episódios são bons e a gente se emociona. Obrigado por assistir até aqui. Quero agradecer também a toda a equipe do Nasci de Novo, né? O Rafa, o Sidney, que está aqui com a gente sempre. Obrigado, Sabrina, por essa linda história. Né? Queremos vocês mais aqui de novo, né? Com outros assuntos, quem sabe escatológicos. Muito obrigado, pessoal, por mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.